Olá, tudo bem? A gente está aí na terceira aula dessa série sobre chás emagrecedores. Nós vamos falar aqui um pouco sobre os cuidados do uso e sobre o guia prático que acompanha o livro. Então, nós temos o livro sobre chás emagrecedores, focado no uso consciente e responsável, mais o livro bônus, que nós temos aí algumas ferramentas que vai auxiliar você em relação à organização no uso desses chás. Então, de um modo geral, nós conhecemos aí os chás, né, usados no emagrecimento ou com princípios que auxiliam outras questões que impactam também o emagrecimento. E nós temos falado a importância do uso responsável, do uso com conhecimento, saber as finalidades desses chás e tomar muito cuidado com as misturas. Então, bem-vinda ao conhecimento natural com responsabilidade. Nós precisamos lembrar que a natureza sempre vai nos oferecer aliados poderosos para a nossa saúde, em especial para o emagrecimento. Nós precisamos também lembrar que as medicações, elas partiram de plantas, né? Para que elas pudessem ser transformadas em medicamentos. Mas assim como os medicamentos precisam ser prescritos por profissionais da saúde, como profissionais da área da medicina, o uso de chás voltados para emagrecimento, outras questões de saúde, segue a mesma lógica. Nós precisamos ouvir e conversar com pessoas que dominem esse conhecimento. Qual vai ser o caminho desse guia e qual vai ser o caminho aqui dessa aula? Lembrando que no link, logo abaixo, na descrição desse vídeo, você tem acesso ao link do livro e do livro bônus, esse material que foi feito com muito carinho, com muito cuidado, para que você saiba usar os chás como auxiliares do seu emagrecimento. A gente parte da ideia dos principais chás, os chás mais conhecidos. Nós precisamos entender que os chás, eles também têm os melhores horários de uso para que faça aquela ação esperada no nosso organismo. Nós também precisamos entender sobre os cuidados importantes que nós precisamos ter ao usar esses chás. Uma outra questão relevante é como inserir esses chás na nossa rotina e como construir hábitos que, em conjunto com o uso dos chás, vai potencializar, vai dar poder para os nossos resultados. O mito das misturas milagrosas. Sim, é um mito que existe misturas milagrosas, porque infelizmente algumas misturas, elas não são milagrosas, elas são perigosas. Qual é o problema do mercado? O mercado que só quer vender e não quer ter uma responsabilidade ética com a saúde física e mental dos seus clientes. Existem fórmulas prontas, emagrecedoras, o marketing é muito forte, frequentemente contém muitas plantas na mesma fórmula, isso gera uma sobreposição de efeitos, excesso de estimulantes e diuréticos na mesma fórmula e composição, falta uma individualização e os riscos a órgãos vitais, eles são aparentes. Cérebro, coração, rim, pâncreas, intestino, há um risco grave quando se faz uso dessas misturas ditas milagrosas aí no mercado.
existe uma fantasia de que quanto mais plantas, melhor o resultado, e não tem nada a ver. O resultado não está relacionado à quantidade de plantas utilizadas, mas ao jeito correto e na composição correta da ação que cada conjunto de plantas vai proporcionar ali para o nosso organismo. Qual é o jeito peso feliz recomendado no uso de chás? Primeiro, sempre ter contato com um profissional especializado, um naturopata, um naturista, um fitoterapeuta, pessoas da saúde que estudam e se especializaram nesses usos de plantas para fins medicinais ou até mesmo estéticos. Então, a simplicidade bem aplicada, ela vai gerar uma melhor resposta metabólica, porque ela vai respeitar a sua biologia. No Peso Feliz, quando nós endossamos, né, o uso de chás emagrecedores, nós focamos em um objetivo por vez, em combinações inteligentes e em doses seguras. Mais controle, mais segurança. Existem aliados naturais muito conhecidos do campo do emagrecimento e da população em geral. Então, nós temos o chá verde, eles são conhecidos como termogênicos, leve e antioxidante. Nós temos o hibisco, o diurético natural e tem um apoio metabólico. Nós temos um gengibre, um poder anti-inflamatório e termogênese. A canela, equilíbrio, e ela tem um sabor muito gostoso. A camomila, muito ligado à calma e relaxamento. A hortelã, ao frescor e ao alívio abdominal. Plantas naturais, aparentemente sem risco, mas o mau uso dessas plantas pode sim trazer risco para a nossa saúde, a depender da nossa idade, da nossa condição física, dos objetivos, do modo de uso e da interação com outros produtos ou medicações que a gente esteja consumindo. Qual é o objetivo de hoje? Para a gente entender, né, esse conjunto de opções de uso. Então, por exemplo, se eu quero energia e termogênese, eu tenho que entender que essas plantas, elas estão ligadas ao aumento do gasto energético. Então, por exemplo, o chá verde, a laranja amarga e o gengibre. Se eu quero digestão e leveza, é porque eu quero reduzir o inchaço abdominal. Então, eu tenho a carqueja, a casca do abacaxi, a hortelã e a sálvia. Se eu quero calma e controle emocional, eu tenho o maracujá, a melissa e o capim-limão. As combinações inteligentes e seguras, já orientadas pelos nossos especialistas, né? Nós temos aí na imagem aí para você ver as combinações que vão reduzir o inchaço, que vão controlar a fome emocional, que vão ser termogênicos leve. A regra de ouro, pelo que a gente pesquisou, estudou e ouviu de naturalistas, no máximo 3 plantas por infusão. Se for mais que isso, é porque você está tendo a orientação de um profissional especializado que faz uso de receitas com mais de 3 plantas, e ele tem ali toda uma quantidade adequada dessas plantas, o tempo de infusão ou decocção, o tempo de uso, quantas vezes você vai usar no dia. Para nós aqui do Peso Feliz, a simplicidade pode ser um segredo poderoso na combinação inteligente e segura das plantas. Combinações perigosas, e é o que a gente tem percebido no mercado de cápsulas e chás emagrecedores. Uma mistura de chás e substâncias ativas, né, bioativos, com objetivos diferentes, todos juntos, com a ideia de que vai potencializar mais. Então, por exemplo, misturas de chá verde e laranja amarga. Então, você tem o excesso de estimulantes e você tem
você corre o risco de problemas cardiovasculares e insônia. Quando você mistura plantas calmantes com estimulante, você vai causar uma confusão no seu metabolismo e áreas específicas do seu cérebro, porque o nosso corpo é inteligente, ele tem receptores cerebrais para estimular e receptores cerebrais para acalmar. Quando eu tenho todas essas substâncias juntas, vai gerar uma confusão metabólica e cerebral. Excesso de diuréticos, hibisco com carqueja, desidratação e fadiga. Então, se a gente perceber, existe combinações perigosas, uso perigoso desses chás, e nós precisamos ficar atentos, porque na loucura, né, na pressa de emagrecer de qualquer forma, muitas pessoas estão aí causando danos à sua saúde física e mental. A cautela especial também é para gestantes, hipertensos, pessoas com quadro, com transtornos mentais moderados ou grave, idosos, adolescentes que querem emagrecer ou crianças. Crianças e adolescentes estão em fase de desenvolvimento cerebral e biológico diferente e o uso irracional dessas substâncias pode prejudicar esse desenvolvimento. O relógio biológico dos chás. Então, se a gente puder pensar no relógio biológico desses chás, é porque cada horário do dia é o melhor horário para se usar esses chás quando usados de forma inteligente. Então, de manhã, eu preciso de chás que causam um despertamento do metabolismo, né? Se eu não tiver uma ansiedade matinal. À tarde, os digestivos, porque eu já fiz a refeição da manhã, eu já fiz a refeição do almoço, então eu tenho ali um digestivo para evitar o inchaço e dar um apoio aí para o trabalho hepático. À noite, os chás calmantes, porque vai preparar o meu corpo para o descanso e para o sono reparador e eu vou lidar melhor com a compulsão alimentar noturna. Então, no nosso livro, que o link está logo abaixo, nós trabalhamos de forma mais ampliada essas questões. O limite do bem-estar. Então, também existe a quantidade de xícaras ingeridas por dia e por horário. Então, de 1 a 2 xícaras por dia, 3 no máximo. E lembrando, gente, que nós precisamos dar uma pausa para o nosso corpo. Eu vou fazer uso dos chás, dependendo do tipo de chá, por 30 dias, os diuréticos no máximo 15, e eu vou dar uma pausa de 7 a 15 dias, né? Não usando a mesma planta, vou fazer uma pausa, usar outras estratégias naturais e saudáveis, né, e seguras, para depois voltar a esse ciclo novamente. No nosso livro, nós temos aí as ferramentas para te ajudar nessa questão. Então, o chá não faz milagre sozinho. Os resultados reais do emagrecimento, eles são combinados, que é o que nós temos trabalhado no Peso Feliz. Sono adequado, equilíbrio emocional, atividade física ou exercício físico, hidratação, alimentação saudável e consciente. Todas as nossas aulas nós temos falado isso. Esse material sobre chás emagrecedores, ele tem um caráter educativo e informativo. O uso de plantas medicinais exige respeito ao seu próprio corpo e ao seu próprio cérebro. Para o uso individualizado, você deve buscar a avaliação e ajuda de profissional especializado, principalmente se você tiver condições médicas como hipertensão e ansiedade ou outras condições. Ou até mesmo faz uso de tratamentos com medicações contínuas,
né? Então, o uso de chás responsáveis, aqui a gente está deixando um conteúdo no canal e um material muito rico e precioso para vocês, mas ainda assim, vocês precisam da avaliação e de um acompanhamento de um profissional especializado. Nós trazemos esse tema aqui, temos um material sobre isso, porque está dentro do nosso campo de emagrecimento consciente e saudável. Então, o nosso livro, Chás Emagrecedores, mais o nosso bônus com as estratégias para ajudar você a entender e a praticar de forma segura e responsável, o link está logo abaixo. Então, vá além do básico, descubra um método completo, aprofunde o seu conhecimento com o nosso material. Nós temos aí o livro digital, nós temos as aulas gratuitas aqui no canal, nós temos o bônus com as ferramentas. Esse material contou com a minha supervisão técnica, que já tenho aí uma experiência em pesquisa, em métodos e técnicas relacionadas a questões científicas na área da saúde. Eu sou uma especialista em emagrecimento feminino, sou graduada, pós-graduada, então jamais traríamos aqui para vocês qualquer conteúdo ou material que viesse prejudicar a saúde de vocês somente para vender. Então, comece a sua transformação hoje, dê o primeiro passo para uma vida mais leve, saudável e consciente. Você pode fazer parte do Peso Feliz, está aqui na tela e logo abaixo o nosso site. E nós também temos o link desse material, Chás Emagrecedores, uso responsável no emagrecimento consciente e saudável. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Nos vemos na próxima aula.